E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso de Cálculo 2. Hoje a gente vai falar sobre integrais duplas iteradas sobre retângulos. Na verdade, vamos falar tudo sobre a questão da integral dupla usada aí tanto para calcular volume como para calcular área, certo? A ideia aí é a gente estudar tudo. Bom, vamos começar aqui, na verdade, analisando o conceito, né, de integral dupla. Vocês lembram lá do cálculo 1? O que é que a gente fazia lá no cálculo 1? Vamos começar aqui, né? Vamos relembrar aqui no cálculo 1. No cálculo 1, para a gente calcular a integral, professor de vocês, com certeza, começou com um gráfico, claro, era uma curva só com uma variável, e aí ele traçou aqui um intervalo, no caso aqui eu vou traçar aqui de A até B, né? Ele fez isso de A até B, e aí depois ele saiu fazendo aqui retângulos, né? Deixa eu puxar aqui mais retozinho, né? E aqui ele foi fazendo retângulos, dividindo esse intervalo em N pedaços, né? Foi fazendo aqui as divisões aqui em N pedaços. E depois disso ele fez a chamada soma de Riemann, né? Foi assim que ele procedeu. Tem uma certa altura, né? Pegando ali o ponto médio, dependendo de como é que o professor de vocês fez a definição. Mas era isso aqui. E o somatório, na verdade, o somatório dessas áreas, né? Desses retângulos, aqui era o valor aproximado da área que estava abaixo do gráfico, né? Era exatamente a nossa integral. Então foi dessa maneira aqui que o professor de vocês definiu, né? A integral simples, né? Que era a integral que vocês estão acostumados a fazer, f de x em relação a x. A integral simples vocês foram definir desse jeito lá no cálculo 1. E agora aqui no cálculo 2. No cálculo 2 nós também vamos fazer uma soma de Riemann. Só que nós vamos começar observando o seguinte, cálculo 2, claro, evidentemente, você já não está mais no R2, você vai estar no R3, você está lá num gráfico parecido com esse aqui. E a gente vai começar fazendo essa análise aqui pelo piso, tá bom? Vamos começar fazendo essa análise aqui pelo piso, certo? Por esse piso aqui, onde a gente vai começar fazendo a nossa análise, tá bom? Tendo em vista isso, né, vamos apagar aqui, o que, é que a gente vai fazer com esse piso? Esse piso a gente vai determinar aqui, claro, na maneira mais simples, né, começando agora o nosso estudo, através de um retângulo, né, onde x vai variar aqui entre A e B e o nosso y aqui vai variar entre C e D. Esse piso, que eu acabei fazendo essa malha, eu vou colocar aqui cerâmicas, né, entendo aqui como sejam cerâmicas, ou seja, estou dividindo ele todos aqui, né, em vários quadrados, né, que eu estou chamando de cerâmicas, né, esse piso da gente, todos aqui cheios de cerâmicas e, claro, a área desse quadrado aí, né, a área dele, vai ser exatamente o produto, ou seja, a variação que eu tiver em x, delta xk, tá certo? Vezes delta yk, é assim que a gente calcula o valor de cada cerâmica dessa daqui. E claro, que se eu fizer o somatório dessa aqui, eu vou ter o valor dessa região, que é a chamada região R, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu tenho um certo piso e eu fui colocando aí várias cerâmicas. E aí vocês estão vendo, não necessariamente todas do mesmo tamanho, mas tentando botar aí o máximo de cerâmicas possível. Bom, dado que eu tenho uma cerâmica, agora eu vou erguer uma coluna, tá bom? Agora eu vou erguer uma coluna até o teto. Em cada cerâmica dessa daqui, eu vou colocar eu vou erguendo aqui colunas, tá certo? Vou colocar aqui reto. Em cada uma dessa aqui, eu vou colocando reto. Não necessariamente o seu piso aí, ou o seu piso não, o seu teto, ele é um piso reto, né? Como vocês estão acostumados a ver nas casas, né? Pode ter um piso aí feito aí por nosso Niemeyer, né? Um teto aí, na verdade, feito por Niemeyer, onde ele não necessariamente ele é reto, mas ele vai até o piso aqui. E dentro de cada cerâmica, eu escolho um ponto, tá certo? Dentro de cada cerâmica dessa aqui, eu vou escolher um ponto. Esse ponto aqui, ele é justamente o ponto XKYK. Esse ponto, pessoal, eu vou tirar ele daqui e vou erguer ele, uma linha, né, de ferro aqui, até o teto, ok? Até esse teto aqui. É isso que eu estou fazendo aqui inicialmente. Escolhi um ponto lá da cerâmica
ponto eu achava que ficava legal e ergui ele aqui até o teto. Tá certo? E isso aqui vai me dar a altura da minha coluna, tá bom? Vai dar a altura dessa coluna. Bom, todos vocês têm clara compreensão de que se eu fizer isso para todos, né, eu vou ter uma figura parecida com esta daqui, né? Eu vou ter uma figura aqui parecida com essa primeira aqui, ó. Ok? Então vai ter vários, já que meu teto lá não é reto, vai ter várias colunas. Fiz isso para toda cerâmica, né? Várias colunas. E essas colunas, claro, vão ter alturas diferentes, já que meu teto lá também não tem igual. Vocês também têm clara compreensão que isso eu fiz com as cerâmicas desse tamanho, né? Se eu diminuir o tamanho dessas cerâmicas, claro que eu vou ter mais colunas. Se eu diminuir mais, eu vou ter mais colunas ainda, tá certo? E aí vocês vão ter a clara noção de que se eu fizer o somatório do volume de cada cerâmica dessa, de cada coluna dessa, né? O volume de cada coluna dessa, se fizer o somatório, calculo o volume e faço o somatório, eu vou obter o volume, exatamente o volume deste sólido que nós temos aqui, ó. Tá bom? Do sólido completo, ou seja, da sala completa que você está fazendo o seu trabalho, né? Então você vai ter aqui exatamente o volume desse sólido. Porque minhas linhas aqui estavam retas, mas vocês sabem que o teto ali não está reto. Tá bom? Então, você vai ter ali o volume desse sólido. Ou seja, o que você está caindo aqui, o que eu estou tentando mostrar a vocês geometricamente, apenas para vocês terem uma compreensão, é que vocês vão cair de novo numa soma. Uma soma agora, só que em vez de ser áreas de retângulo, vai ser volume desses prismas, né? O volume desses prismas, a soma dos volumes desse prisma. Mas matematicamente, como é que a gente fala isso? Matematicamente, a gente tem uma reta, tá certo? A gente tem aqui uma reta, uma região R, AB, que é o nosso piso, um x variando entre AB e y variando entre CD. Nós temos uma região. Dessa região eu escolhi um ponto e calculei a altura. A minha altura, claro, como ali F é uma superfície, né? A gente tem essa compreensão, né, que Z, né, da forma F de x, y, trabalhando sobre isso no cálculo 2 todinho. Então, claro que um ponto que eu escolhi na cerâmica que eu quero levar até a minha função lá em cima, que é o meu teto, é exatamente o nosso F de x, YK. Se eu fizer o somatório de todo ele, eu vou ter o volume daquele prisma que eu disse a vocês. Mas claro, né, pessoal, se eu aumentar consideravelmente, né, antes eu vou falar sobre essa partição, né? Ou seja, quem é essa partição aqui? Essa partição, pessoal, é a maior altura e a maior largura daquele piso, ou seja, justamente desse piso aqui que a gente está fazendo, essas divisões. É como se eu fosse procurando a maior e a menor altura de todo esse piso aqui. Como eu estou fazendo ela igual a zero, ou seja, tendendo a zero, quer dizer que eu estou aumentando o número de partições, ou seja, o meu somatório, que vamos supor, tinha 100 colunas, agora tem 1000, porque eu estou tendendo a zero. Vai ter 10.000, vai ter 100.000 colunas. Ou seja, esse meu N está tendendo ao infinito em cima do somatório. Opa, misturou limite com somatório. Isso aqui só vai me dar o que, pessoal? Uma integral. Só que agora não é mais uma integral simples, é uma integral dupla, tá certo? Porque você está trabalhando com duas variáveis, x, k, y, k. E claro, meu delta AK é o nosso dA. Quem é o nosso dA? É a nossa variação entre x e y, dx, dy. Tá vendo como é simples, pessoal? Muito conceito do cálculo 1 se aplica aqui no cálculo 2. E aí nós temos o nosso primeiro teorema, né? Teorema 1, chama teorema de Fubini, é a primeira forma dele. Daqui a pouco a gente vai ver a segunda forma, que diz o seguinte: se f de x, y for contínuo na região retangular R, né? Variando entre A e B, y variando entre C e D, então, tanto eu posso fazer o cálculo, pessoal, da minha integral, calculando a integral primeiro em relação a x e depois em relação a y, como eu posso fazer primeiro em relação a y e depois em relação a x. Sempre que o que aconteceu aqui, pessoal, f for contínua. Se ela for contínua, a gente pode inverter a ordem de integração e o resultado vai dar o mesmo.
Mas como é que a gente faz esse cálculo aí na prática? Vamos lá, vamos resolver o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Eu quero que a questão pede para fazer o cálculo da integral dupla, dA, onde f de xy é essa função aqui, ó. Então, integral dupla, tá certo? De 100 menos 6x ao quadrado y, onde x varia. Aí você vai escolher, pessoal, você quer integrar primeiro em relação a x ou em relação a y? Como essa função aqui ela é contínua, né? Ela é contínua, não tem problema nenhum com ela aí. Então, tanto eu posso escolher se eu integro primeiro em relação a x ou em relação a y. Vamos lá, vamos fazer primeiro em relação a y, tá certo? Se eu boto aqui dy, pessoal, eu vou pegar o limite de integração de y. Então, y varia entre menos 1 e 1. Se eu faço, claro, evidentemente, o segundo é dx. E aí você coloca lá na segunda integral, entre 0 e 2. Bom, o que você vai fazer agora, pessoal? Você vai esquecer que é integral dupla aqui, tá bom? Você vai esquecer que é uma integral dupla. E você vai justamente, né? Você vai justamente aqui olhar somente para a integral em relação a y. Você olha só para ela aqui, ó. Somente para a integral em relação a y. E aí você vai repetir a integral entre 0 e 2, que é a que você não fez. E aí você vai resolver essa integral aqui como você fazia lá no cálculo 1. 100 dy é 100y. 100y menos 6x ao quadrado, como não depende de y, é uma constante. Então, você repete 6x ao quadrado. Y dy, ou seja, a integral de y dy é y ao quadrado sobre 2, variando entre menos 1 e 1. E o nosso dx, porque ainda falta resolver a integral em relação a x. Agora você vai fazer, ó, integral entre 0 e 2. Quando eu aplicar 1, vai ficar 100. 100 vezes, no lugar de y, estou colocando 1. 100 vezes 1 vai dar 100. Menos 6x ao quadrado vezes, quando eu colocar 1, vai ficar 1 sobre 2. Agora, menos. Nós vamos agora aplicar o menos 1, né? Segundo limite de integração. 100 vezes menos 1 é menos 100. Quando eu substituir aqui, ó, menos 6x ao quadrado, que é constante, vezes, agora, ó, menos 1 ao quadrado dividido por 2. Tudo isso aqui dx, porque eu não resolvi a integral ainda em relação a x. Bora fazer conta. Então, a integral entre 0 e 2, tá certo, pessoal? Entre 0 e 2, vai ficar 100 menos 6 dividido por 2, 3. 3x ao quadrado, menos com menos, mais 100. 6 dividido por 2, 3. Vai ficar menos 3x ao quadrado, porque menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos 3x ao quadrado com menos aqui vai ficar mais 3x ao quadrado dx. Portanto, isso daqui vai ser igual a, vamos lá, integral entre 0 e 2. E aí eu vou poder cortar agora menos 3x ao quadrado com mais 3x ao quadrado. 100 mais 100, isso aqui vai me dar 200 dx. A integral de 200 dx é 200x. E aqui você colocar variando entre 0 e 2. O resultado disso aqui vai dar 400, né? 200 vezes 2 é 400. Quando eu substituir o 0, daria 0. O resultado aqui daria 400, pessoal. É simples, né, pessoal? A maneira que você resolve a integral com duas variáveis, ou seja, não tem muito segredo, não tem muito o que fazer nessa primeira, quando você tem esse primeiro contato, né? Você vai separar e depois que você separar aí a sua integral, você vai resolver elas como se fossem integrais simples, né? Tá bom? Resolvendo sempre de dentro para fora. Vamos lá, para mais uma questão aqui. Vamos continuar praticando. Z. Encontre o volume da região delimitada superiormente pelo paraboloide elíptico. Nosso Z, a nossa função agora é essa, né? 10 mais x ao quadrado mais 3y ao quadrado. E inferiormente por esse retângulo.
x variando entre 0 e 1 e y variando entre 0 e 2. Na questão anterior, eu comecei integrando em relação a y. Agora eu vou começar integrando em relação a x. Tanto faz, vai escolher aqui. Você pode escolher qualquer ordem, porque essa função aqui ela é contínua nesse intervalo. Então vamos lá, montar aqui nossa integral. Vou colocar 0, 2 em relação a y. E agora integral 0, 1. Então a função é 10 mais x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Dx, né? Porque aí eu coloquei, eu tenho que olhar sempre, ó, limite de integração 0 e 1 é x, então é dx. Dy. Então vamos lá, vamos fazer nossa integral. Integral entre 0 e 2. Dx vai dar 10x. X ao quadrado mais x ao cubo sobre 3. Estou integrando em relação a x, né, pessoal? 3y ao quadrado é constante, então repete. 3y ao quadrado, x, né? Estou integrando em relação a x. Tudo isso aqui variando entre 0 e 1. dy, porque eu não integrei ainda em relação a y. Continuando aqui, nós vamos ficar com o seguinte. A integral entre 0 e 2, quando eu coloco 1, vai dar 10 mais 1 terço mais 3y ao quadrado dy, certo? Vamos lá. Aqui vai ficar integral agora em relação a y. 10y, quando eu colocar 0, pessoal, eu nem botei, né? Porque vai dar 0, vai dar 0 e vai dar 0, né? Quando você substituir 0. Agora integrando em relação a y, vai dar quem? 10y mais y sobre 3, porque um terço é constante, né? dy mais y sobre 3, mais y ao cubo. Todo mundo entende, né? Y ao quadrado seria y ao cubo sobre 3. Como já tem um 3, então cortarei sobre o seu y ao cubo, variando entre 0 e 2. Portanto, o volume, né? O volume seria 10 vezes 2 mais 2 sobre 3 mais 2 ao cubo. Fazendo aqui a conta, se eu colocar 0 vai dar 0, né? 10 vezes 0 é 0, 0 sobre 3 é 0, 0 ao cubo é 0. Então ficaria 20 mais 2 sobre 3 mais 8. Fazendo aqui as nossas contas, todo mundo é MMC, né? Que é MMC para todo mundo. Vai ficar 3 dividido por 1 é 3 vezes 20, 60. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, 2. 3 vezes dividido por 1 dá 3 vezes 8, 24. Então vai dar 62 com 24, 86 sobre 3. Feito o cálculo. Pessoal, eu integrei em relação a x depois y. Se você fizer o contrário, y em relação a x, é para dar esse mesmo resultado aí, ó. 86 sobre 3, tá bom? Se não der, ou você errou alguma conta, ou eu errei alguma conta. Como eu tenho certeza que eu não errei, então tem que dar esse mesmo resultado, 86 sobre 3. Beleza? Continuar aqui, ó. Vamos para o teorema 2, né? O teorema Fubini, a forma chamada forma mais forte, né? Não existe esse negócio de forte, mais fraca, não. É tudo a mesma coisa, certo, pessoal? Mas claro que tem, todas as duas têm suas importâncias, tá bom? Vamos lá. Seja f de xy contínua em uma região R. Chama-se forte agora por causa disso, porque antes eu tinha um intervalo R, onde aqui era uma região A, B, x variava entre dois números e y também variava entre dois números. Agora não. O x varia entre dois números A, B e y varia entre duas funções, g1 em relação a x e g2 em relação a x também. Com g1 e g2 contínua nessa reta aqui AB. Aí ele diz o seguinte, ó, você pode tanto fazer o cálculo, tá certo? Aí se tiver dessa forma, você vai fazer o cálculo de quem? Integra primeiro em relação a y. Não é y que varia entre duas funções? Se é y que varia entre duas funções, você integra primeiro em relação a y e depois integra em relação a x. Lembra que lá a gente dizia tanto faz, né? Agora aqui não. Se y está variando em relação a x, uma funções, você integra primeiro em relação à função. Depois é que você integra em relação aos números. Mas claro e evidentemente que tem como você inverter qualquer função. Por exemplo, se y é igual a x ao quadrado, então você pode dizer que na verdade x é igual a raiz quadrada de y. Tem como você inverter.
E aí tem a segunda parte. Se agora y estiver variando entre dois números e x variando entre duas funções, então você integra primeiro em relação a x e depois em relação a y. Tá certo? Vamos ver isso na prática. Encontre o valor do prisma, cuja base é o triângulo no plano XY delimitado pelas retas y igual a x e x igual a 1. Então, é essa aqui, ó. A região de integração é essa. A gente chama de região de integração. Y igual a x. Aqui, ó. Y igual a x. E, claro, evidentemente, ele vai variar até 1. Né, quando x for igual a 1. Até quando x for igual a 1. Beleza? E aqui é a função y igual a x, que é a nossa região de integração. Vamos lá, pessoal. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que y varia. Vou até colocar aqui, para ficar organizadinho. Então, isso significa dizer que meu y varia entre 0, né? Começa aí no 0. E quem vai determinando o valor dele é x. Como x varia entre 0 e 1. Então, eu integro primeiro em relação a y, depois em relação a x. Vamos lá. Integral de 0 e 1. Aí, vamos lá. Integral entre 0 e x de 3 menos x menos y. Aí, eu vou fazer integral primeiro em relação a y, porque y está variando entre as funções. Depois, eu faço em relação a x. Então, a integral entre 0 e 1. Integral em relação a y vai dar quanto? 3y. X é constante, vai ficar menos x vezes y. Integral de y de menos y é y ao quadrado sobre 2. Isso daqui tudo variando entre 0 e x. Tudo isso dx. Bom, agora eu vou fazer a integral. Vou substituir, né? Integral entre 0 e 1. Substituir aqui, ó. Quando for x, vai ficar 3x menos. Quando for aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. Menos, quando eu substituir lá no lugar de y, x ao quadrado sobre 2. Isso aqui, dx. E aí vamos fazer a nossa última integral agora em relação a x. 3x vai ficar 3 sobre 2, x ao quadrado. Menos x ao quadrado, né? Vai ficar menos x ao cubo sobre 3. Dá para ter feito a conta aqui, né, pessoal? Mas eu não fiz, não vou fazer agora não. Menos x ao quadrado sobre 2 é menos x ao cubo sobre 6. Isso aqui variando entre 0 e 1. Quando eu coloco aqui variando entre 0 e 1, quando eu colocar x igual a 1, vai ficar 3 sobre 2 menos 1 terço menos 1 sexto. Quando eu colocar 0, vai dar 0. Fazendo aqui essas continhas, isso aqui vai me dar MMC dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3, 9. 6 dividido por 3 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 6 dá 1, dá menos 1. Tá certo? Eu errei aqui, né? 6 dividido por 3 é 2. Não sei mais nem dividir, né? 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, 2, dá menos 2. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1, menos 1. Então, 9 menos 3 sobre 6 dá 6 dividido por 6, que dá igual a 1. Esse aqui é o resultado da nossa integral, pessoal. Tá certo? Esse aí é o resultado da nossa integral, quando a gente acabou de encontrar, né? Usando o teorema de Fubini, né? Chamado teorema mais forte. Claro, pessoal, eu vou deixar aqui só como exercício, né, para vocês. Eu fiz a seguinte integral, né? Ó, vou colocar aqui como exercício para vocês. Eu fiz a seguinte integral, integrando de 0 a 1, de 0 a x, né? Da função, vocês olham lá em cima qual é a função, né? dy dx. O resultado daria o mesmo se eu tivesse feito isso, ó. Variando de 0 a 1, integral de 0 a y, tá certo? Da função f de x, y, dx, dy. Daria o resultado mesmo. Por quê? Por causa do teorema de Fubini, tá bom? Então daria a mesma coisa aqui. No caso aí, quem está variando é x. Eu estou dizendo que na segunda parte que x varia entre 0 e y.
Afinal, y é igual a x. Beleza? Fica como exercício para vocês. Mais um exemplo. Calcular agora essa integral aí, né? Seno de x sobre x. A integral dupla aqui. Integral dupla do seno de x sobre x. E aqui é importante que a gente defina, né? Quem vai integrar primeiro, em relação a y ou em relação a x. Vocês vão ver que dependendo da nossa escolha, ela fica bem mais fácil aí, né? Quando você integra. E a escolha melhor aqui é integrar em relação a y. Vocês vão ver por quê, viu? dy, depois eu integro em relação a x. Bom, quem é a região de integração aqui, nesse caso a gente? A região de integração é limitada pelo triângulo, ou seja, aquele mesmo triângulozinho que a gente estava vendo, né? Aquele mesmo triângulo. Tá aqui, ó, o mesmo triângulo. Vou colocar aqui até de cor diferente. X igual a 1. X aqui igual a 1. E aí a região é essa, né? Tá certo? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou integrar primeiro em relação a y. Não, eu também tinha feito em relação a y outra vez, né? Y variando agora vai ficar entre 0 e x. E x também está variando entre 0 e 1. Tá certo? Entre 0 e 1. Então vai ficar aqui, ó. Meus limites de integração vão ser entre 0 e x e entre 0 e 1. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, como a minha integral não tem y, então tudo isso aqui é constante. Tá certo? Tudo isso aqui é constante. Logo, eu posso fazer o cálculo da integral de 0 até 1. Seno de x sobre x, ele é constante. Certo? A integral de dy, então, vai ser somente y. Tá? Y. Isso tudo aí variando entre 0 e x. Tudo isso dx, porque não calculei integral em relação a x. Quando eu substituir x, vai ficar o seguinte. Integral de 0 até 1. Quando eu substituir x, vai ficar x vezes o seno de x sobre x. Quando eu substituir 0, vai dar 0, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Dx. Olha que maravilha que aconteceu. Esse x vai cortar com esse x. E aí, ó, como a gente cai num negocinho fácil. A gente vai fazer aqui a integral, né? De 0 até 1 do seno de x dx. Ah, mas qual é a função que eu derivo e dá o seno? Menos o cosseno de x, variando entre 0 e 1. Quando eu colocar aqui, ó, x no lugar de x vai ficar menos o cosseno de 1, menos, com menos aqui vai ficar mais o cosseno de 0. Mas a gente sabe que o cosseno de 1 eu não sei dizer, né? Só uma calculadora faz esse valor aqui, cosseno de 1. Mais o cosseno de 0 é 1. E aí o resultado é esse aqui, ó. Beleza? Esse aí é o resultado. 1 menos o cosseno de 1. Mais uma questão. Vai dizer assim, ó. Esboce a região de integração para a integral, né? Ele pede aqui para que a gente esboce a região de integração. Bom, quem é a região de integração, pessoal? A região de integração vai ser sempre o limite de integração, tá certo? Então, vamos tirar a região de integração por aqui, ó. O que é que ela está me dizendo? Ela está dizendo que y é o meu primeiro limite de integração. Então, que y varia entre x ao quadrado e 2x. E ele está dizendo que x, né, o meu segundo aqui, varia entre 0 e 2. Varia entre 0 e 2. Então, quem é a minha região de integração? Vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Tá certo? Vou marcar os pontos 0 e 2. Marcar aqui com verde. 0. 0 e 2. Tá certo? E ele está dizendo que é 2x, na verdade, né, pessoal? Y varia entre 0 e 2x. Então, lá, 2x, a função 2x vai ser esta função. Tá certo? Vai ser essa função. Quando atingir 2 aqui, então no eixo y vai estar atingindo 4. E a outra região é x ao quadrado. X ao quadrado, que é essa pernazinha aqui, que eu não fiz bem feita. Vai ser essa região aqui. Então, como ele só vai até 2, então eu posso até apagar aqui o que passou de 2. E a minha região
né, é justamente esse ponto aqui, ó, x ao quadrado. Essa aqui é a minha região de integração, tá bom? Minha região de integração. Então eu fiz o que ele pediu aqui, ó, esboce a região de integração. Acabamos de fazer. Agora, escreva uma integral equivalente a essa integral aí. Bom, integral equivalente é uma integral que eu mudo o limite de integração, mas eu continuo, né? Eu continuo dando o mesmo resultado. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui, esse meu limite de integração, ele foi dado traçando retas paralelas, vocês lembrando aí do cálculo 1, né? As retas aqui, ó, ficou muito feio minha reta, pareceu um. Essas retas sendo aí paralelas ao eixo y, tá certo? Ao eixo y. É aqui que você percebe quando se traça retas dessa forma que a função mais externa, ou seja, a que está mais fora, é a 2x, né? É a 2x e a mais interna x ao quadrado, tá certo? Bom, isso aí foi como foi montado essa integral aí. Mas agora o nosso interesse é traçar outra. E agora a gente vai traçar, claro, agora se fazendo uma reta. Fica ruim, né? Esse amarelo. Deixa eu pegar outra cor aqui. Traçando agora uma reta paralela ao eixo y. Tá certo? Paralela ao eixo y. Parada aqui ao eixo y. Isso significa dizer agora, pessoal, que agora meu y, né? O meu y vai variar agora entre 0 e 4. Só lembrar do cálculo 1, pessoal. Tudo isso aqui é cálculo 1. Certo? Quem fez um cálculo 1 bem feito está matando a pau nessa aula. De 0 e 4. E o meu x, agora, já que eu tinha aqui y era igual a 2x, e y é igual a x ao quadrado, né? Y é igual a x ao quadrado. Ele agora vai olhar, ó, qual é a primeira função que ele toca? Ele toca nessa função aqui, que é exatamente a 2x. Ou seja, x agora é igual a y sobre 2. Então, ela é maior ou igual que y sobre 2, porque é a primeira que ele toca. Ele vai tocar por último a de 2x. Isso aqui é x ao quadrado é igual a x é igual a raiz quadrada de y. Então, a última, a mais externa, é raiz quadrada de y. E agora, fazer o cálculo dessa integral ali equivale a fazer o cálculo dessa integral aqui, ó, com esses limites de 0 a 4 e a integral de y sobre 2 até raiz quadrada de y de 4x mais 2. Aí agora, dx dy. Então fizemos aí o cálculo, né? Só apagar aqui e fazer mais bonitinho esse y sobre 2. Ficou muito feio. Ilegível, né? Ficou y sobre 2. Tá certo? Então tá feito aí a outra integral. Então essas duas integrais têm que dar o mesmo resultado. Fica aí também como exercício para vocês fazerem e, claro, observarem que o resultado dessas duas integrais dá exatamente o mesmo, né? Ou seja, está encontrando aí sempre o mesmo resultado para essas integrais aí, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Propriedade das integrais duplas, né? Vocês estão vendo como tem muita coisa lá do cálculo. As propriedades também aqui são praticamente as mesmas, né? Se eu tiver uma constante, eu tiro a constante fora da integral. A soma das integrais é a integral da soma, né? Se a integral está dando um resultado positivo, é porque f de x, y ele é maior do que zero em R. Se eu tenho f de x, y maior do que g de x, y, ou seja, como isso aqui calcula volume, integral dupla calcula volume, o volume de um é maior do que o de outro, é porque f de x, y é maior do que g de x, y. Se a região R é a mesma, claro, o volume de um está dando igual, maior do que o volume da outra, é porque o teto de um é maior do que o teto da outra. Concordam? E aí a gente tem ainda a aditividade, né? Eu posso somar as regiões. Minha região R é duas regiões que não se sobrepõem, R1 e R2. Então, posso calcular da região R1, depois fazer o cálculo com a região R2. Vamos lá. Como é que a gente calcula área por uma integração dupla, né? Eu disse a vocês que toda vez que a gente está calculando integral dupla de uma função f de x, y, dx, dy ou dy, dx, eu estou encontrando o volume. Mas sempre que esse f de x, y
essa função de xy for igual a 1, então eu não estou mais calculando o volume, estou calculando área, tá certo? Sempre que essa função for igual a uma constante 1, então eu estou calculando área. É só isso. Simples. Por exemplo, encontrar a área da região limitada por y igual a y e y igual a x ao quadrado. Bom, como é que a gente faz isso aí? Deixa eu voltar aqui. Como é que a gente faz? A gente vai fazer aqui da seguinte maneira. Ó. Y igual a x e y igual a x ao quadrado. Y igual a x, temos aqui. Y igual a x ao quadrado, teremos aqui, certo? O gráfico dela é esse. Elas se encontram justamente x ao quadrado igual a x. Então, x ao quadrado menos x, isso aqui é igual a zero. X em evidência vai ficar x menos 1, isso aqui igual a zero. Então, x é igual a zero, que é justamente esse primeiro ponto. E x é igual a 1, né? X aqui é igual a 1, que é justamente esse segundo ponto. Como é que a gente calcula a área? A área dela usando integral dupla, né? Claro, dá para você fazer aí usando integral simples. Então, você já sabe que x varia entre 0 e 1 e y agora varia entre x ao quadrado e x dy dx. Se você observar, quando você fizer aqui a conta, vai voltar para o cálculo 1. Integral de 0 até 1, integral de dy é o próprio y, variando entre x ao quadrado e x dx. Portanto, o resultado dessa integral, de 0 até 1, vai ficar de x menos x ao quadrado dx, que era o que você fazia lá no cálculo 1. Fazendo agora essas contas aí, x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, variando entre 0 e 1. O resultado disso aqui vai ser meio menos 1 terço. Fazendo as contas vai dar 6, 3 menos 2 igual a 1 sexto. Tá bom? Resolvido aí, encontrado a área, 1 sexto de unidade de área. Mais uma questão. Aí, nessa questão aí, a questão diz o seguinte: encontre a área, né, da região R limitada pela parábola y igual a x ao quadrado e a reta y igual a x mais 2. Onde é que elas se encontram aqui, né? Y igual a x mais 2. Bom, é importante que a gente faça, que a gente traça a nossa região, né? Essa área aí, né? Que a gente traça aí essa área. Então, vamos lá. Então, eu vou ter y igual a x ao quadrado, tá certo? X ao quadrado, deixa eu mudar aqui a minha y igual a x ao quadrado, então, ela se parábola, né? E a outra y igual a x mais 2, ou seja, quando x for 0, y vai ser 2, né? Quando y for 0, x é igual a menos 2, então vai começar aqui nessa região. Então, eu vou precisar traçar aqui o resto da parábola. Então, vai ficar dessa forma aqui. E a região que eu estou integrando é essa região aqui, tá certo? Então, essa região aqui que eu estou querendo calcular a integral. Eu tenho que descobrir justamente que pontos são esses que elas se encontram. Então, vamos lá. Vou fazer aqui x ao quadrado igual a x mais 2. X ao quadrado menos x menos 2, isso aqui é igual a zero. Então, nosso delta é igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 1 mais 8. Delta é igual a 9 menos b. Deve ser 1 mais ou menos raiz quadrada de 9, 3 dividido por 2. Então, vai ser x', né? X', 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. X, duas linhas, é igual a 1 menos 3 dá menos 2. Dividido por 2, menos 1. Certo? Então, é 2 e menos 1. O valor de x. Então, agora eu posso montar a minha integral. X varia entre menos 1 e 2. Tá certo? X aqui está variando entre menos 1 e 2. A função que está acima é a reta. Então, é x mais 2. E a que está abaixo é a parábola x ao quadrado. dy dx. E aqui a gente vai fazer o cálculo da nossa integral. Vai ficar a integral de menos 1 a 2 de x mais 2 menos x ao quadrado
dx, né? Já resolvendo aqui direto. Então, a integral entre menos 1 e 2 de x vai ser x ao quadrado sobre 2 de 2 mais 2x de x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3 dx, né, pessoal? Eu estou colocando o símbolo de integral de novo, que eu estou ficando doido. Senão não se acaba nunca, né? Claro que eu já estou botando aqui o resultado da integral, né? De x, integral de x ao quadrado sobre 2, de 2, 2x, de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, variando entre menos 1 e 2. Agora a gente vai fazer só a substituição aqui, né? Vai ficar 2 ao quadrado dá 4 sobre 2, mais 2 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos, né, isso daqui tudo, né? Menos. Aí quando eu colocar aqui menos 1 ao quadrado, vai dar 1, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 sobre 2, menos 2. Menos 1 ao cubo vai dar mais 1 terço, certo? E aqui vai ficar 4 sobre 2, dá 2, mais 4 menos 8 sobre 3. Aqui vai ficar, do outro lado, aqui vai ficar meio, né? Menos 2, mais 1 terço. Eu já posso fazer aqui direto, né? Vamos fazer logo essas contas, né, pessoal? Vou fazer aqui já essas contas. Menos meio vai dar menos... O MMC aqui vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 12 mais 2, certo? Fazendo aqui já essas contas aqui direto. Aqui nós vamos ter 2 mais 4, 6. MMC com 3 vai dar 18. Menos 8. Menos... Aqui vai dar 5 menos 12 menos 7 sobre 6. 18 menos 8. Isso vai dar 10 terço mais 7 sobre 6. MMC aqui vai dar 6 dividido por 3 dá 2 vezes 10. 20 mais 7. 20 mais 7, 27 sobre 6. Simplificando por 3 dá 9 sobre 2. Resultado final, né? Valor médio. O que é o valor médio de uma função, pessoal? Bom, depende muito da aplicação que você está encontrando. Se você imaginar, por exemplo, aqui, vamos fazer aqui tentar fazer aqui um paralelepípedo, tá certo? Um paralelepípedo aqui, pá. Sou péssimo desenhista, certo? Então, principalmente aqui na lousa digital aí é que eu fico ruim mesmo. Então, imagina aí um tanque, tá certo? Um certo tanque. E que tem aqui uma certa água, né? Que está... Uma certa água que está aqui, né? A uma certa altura, né? Certo? Uma certa altura. E eu quero descobrir essa altura. E claro que eu tenho um volume de água, né? Aqui dentro eu tenho um certo volume de água. Eu sei que o volume ele é dado pela A vezes B vezes a altura, né? Tá certo? Então é A vezes B vezes a altura, concordam? Imagine que eu quero descobrir a altura dessa água, tá certo? A altura dessa água. Então, a altura dessa água, e eu saiba o volume, né? E saiba o valor de A e de B. Então, essa altura vai ser o volume dividido por AB. Vocês concordam? A vezes B. Mas só que se eu fizer o produto entre A vezes B, eu tenho o quê? A área da base. Concorda? E V eu tenho o volume. Olha a nossa fórmula. É a área da região R, que é a área da base, certo? Dividido vezes, né, o volume. É 1 sobre a área da base vezes o volume. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o volume. É uma maneira que você tem de ver. Claro que se você está trabalhando com outras aplicações físicas, né, por exemplo, temperatura, né, aí o valor médio da função é justamente a temperatura média dessa função, né, da temperatura, né, ou seja, se a temperatura de uma placa fina, né, tá, de uma placa fina, então claro que o valor médio aí, esse valor médio de F é a temperatura média dessa placa. Se você está calculando a distância de um ponto, né, de vários pontos, até um ponto fixo P, o valor médio é a distância média calculada, tá bom? Depende aí da aplicação prática que você tiver. Vamos colocar isso aqui em prática, também em um exercício.
Valor médio dessa função, f de xy igual a x vezes o cosseno de xy sobre este retângulo aí, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou calcular o volume. X varia entre 0 e π, sem novidade nenhuma. Y varia entre 0 e 1, facinho, facinho. A minha função é essa, x vezes o cosseno de x e y, parece assustar, mas não assusta, dy dx. Como é que eu resolvo essa integral aqui? Essa integral aqui eu vou fazer por substituição. Chamo u de xy, então du, né? Du vai ser igual a x dx. Opa, x dx não, x dy, né, pessoal? Desculpa aí. Nós estamos integrando em relação a isso. X dy. E eu tenho x dy, eu tenho, ó. Tá certo? Então, a minha integral, na verdade, fica assim, ó. A integral de 0 até π, tá bom? Vai ficar. E vamos até mudar aqui o limite de integração. Se você quiser mudar o limite de integração, você pode mudar, né? Quando y for 0, então u vai ser 0. Porque vai ser 0 vezes x vai dar 0. Quando y for 1, então u vai ser x. Você pode até mudar aqui, ó. Limite de integração. Então vai ficar entre 0 e x do cosseno de u du dx. Beleza? Cosseno de u du dx. E aí é fácil fazer aqui essa conta. Integral de 0 até π. Integral do cosseno, pessoal, é nada mais, nada menos do que o seno. O seno de u. Variando entre 0 e x dx. Vamos lá. Mas aí eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Seno de x, substituo, né? Integral de 0 até π. Então vai ficar seno de x, o seno de x menos o seno de 0. Quando fizer aqui a conta, dx. Falta fazer a integral em relação a x. dx. Então o resultado disso aqui vai ficar. Quando eu fizer o seno de x, integral do seno. O seno de x é o próprio seno de x. 0 até π, seno de x. Seno de 0 a gente sabe que é 0. dx. Então a integral do seno de x é menos o cosseno de x, porque derivando do cosseno dá menos o seno, precisa do menos aqui fora, de 0 até π. Quando eu substituir aqui, agora vai ficar menos o cosseno de π, menos comendo o teorema fundamental do cálculo, vai ficar mais o cosseno de 0. Então, o cosseno de π é menos 1, menos 1 com menos que já tinha, mais 1. Então, esse aqui é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Feito, pessoal! Encontramos aí o resultado do valor médio 2. Se encontramos, pessoal, ou está faltando alguma coisa? Está faltando, né, na verdade. Na verdade, está faltando. A gente não pode se empolgar. 2 é o volume. Ele quer saber o valor médio. Bom, para calcular o valor médio, né, para fazer o cálculo aqui do valor médio, né, do valor médio, é 1 sobre a área de R. Tá certo? Vezes o volume, né, na integral. No caso aqui a gente já encontrou que é 2. Bom, quem é a área de R, pessoal? Vou lá para R e vou olhar a área, né? Ó. R, na verdade, é um retângulo. Ó. É um retângulo. Então, é π vezes 1, que no caso vai dar π. Tá certo? A área de integração aí é um retângulo. Então, vai ficar 1 sobre π vezes 2. Assim, o valor médio agora é 2 sobre π. E aí sim, encontramos agora sim o valor médio da função. Tá certo? Valeu, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí. Vendo agora a integral dupla. Vocês viram aí como é bem fácil, né? Bem fácil de colocar em prática. Tchau, tchau, pessoal.